Padre, qual a diferença entre católico e evangélico? Que pergunta massa. Um beijo para todos os meus irmãos e irmãs evangélicos, protestantes, que creem diferente de nós. Olha, há muitas diferenças entre nós católicos e os evangélicos. A gente tem uma estrutura de igreja totalmente hierárquica, que tem o Papa como, para nós, sucessor de Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos, os padres, os diáconos. Temos todos os sacramentos, temos a tradição da igreja. A igreja católica existe desde o princípio, né? É considerada a igreja fundada por Jesus Cristo, está na palavra de Deus, mas a gente espera aquele momento que Jesus mesmo orou, né? Onde haverá um só rebanho e um só pastor. Temos muitas diferenças em algumas questões, mas também temos muito em comum. Deus abençoe a todos nós. São Padre, Deus te abençoe. Sou católico e minha esposa é evangélica. Temos um filho de 2 anos. Como podemos fazer a criação perante a Deus sem desapontar um ao outro? Muito obrigado pela pergunta, meu amigo. Massa a sua pergunta. Veja bem, realmente a criação e a educação dos filhos cabem aos pais, né? Ao pai e à mãe. E a educação religiosa da mesma forma. No caso de vocês, a parte mais importante é que os dois deem testemunho da fé de vocês. Que não queiram induzir a criança ou a adolescente, né? No caso é a criança, né, de 2 anos, a uma realidade ou a outra. Agora ele vai vendo como é que o pai dele, como é que a mãe dele vivem a fé deles, e aí eles vão estar, ele vai estar vendo com qual dos dois ele se identifica mais. É desse jeito. Olá, padre. Se eu for uma pessoa boa, eu poderei ir para o céu, mesmo não frequentando a igreja? Muito boa sua pergunta, muito massa. Veja bem, o fato da gente já ser bom, já é Deus agindo na vida da gente. Ninguém pode ser bom, porque só Deus é bom. E então, o nosso agir, a nossa bondade, digamos assim, já é fruto da graça de Deus. Agora, a gente não é sozinho. Eu não sou sozinho, você não é sozinho. Também tem outras pessoas que fazem bem. Também tem outras pessoas que têm uma preocupação em agir corretamente, de agir de maneira boa. E a igreja, ela é exatamente o local onde essas pessoas se reúnem. Deveria ser, né? Onde as pessoas se reúnem para fazerem o bem, aprenderem de Deus e praticarem. Então, assim, você pode ir para o céu fazendo bem só se você entender que essa sua bondade, ela não é fruto da sua atitude, mas da graça de Deus. E quem nos ensina isso é Deus através da sua igreja, tá bom? Padre, é pecado não gostar de igreja? Não me sinto bem em nenhuma igreja que seja, pois sinto sufocada, mas eu creio em Deus. Olha, muito massa a sua pergunta, muito obrigado também pela abertura do seu coração. O que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus, os batizados, os filhos e filhas de Deus que celebram junto, que caminham junto, que partilham juntos. Agora, às vezes a gente se decepciona, né? Porque o ser humano realmente ele decepciona. Mas a igreja em si, ela é a casa de Deus, ela é a nossa família. É aí onde a gente aprende a palavra de Deus, onde a gente aprende o amor aos irmãos e devemos colocar em prática. A gente deve ir para a igreja porque a gente deve se sentir igreja, né? Como diz a palavra de Deus, nós somos o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça. Então a igreja não é nada má, não é algo mal, é o corpo de Cristo, é a esposa de Cristo. Então vá por Cristo para a igreja, assim que é massa. Padre, é pecado meu pai ficar me obrigando a ir à igreja? Pois ele quer me forçar a ter a mesma religião que ele. Cara, você já sabe, e a igreja é muito massa, porque a igreja é a casa do Senhor, é a nossa casa. Então a gente vai ali para viver, praticar a nossa fé. É um momento, né, que a gente se encontra com os outros irmãos e irmãs para ouvir a palavra de Deus, participar da Eucaristia, se você é evangélico, do culto. Agora, realmente, ir forçado não é nada legal, é muito paia. Mas é seu pai, né? Converse com seu pai, dialogue com seu pai, entenda a preocupação do seu pai, entendeu? E você, pai, entenda seu filho também, converse com ele e mostre para ele que a igreja não é simplesmente um ato religioso, mas uma necessidade da alma da gente, da alma do seu filho, tá bom? Conversem, que conversando vocês vão se entender. Padre, é massa ter uma avó que ora? É muito massa.
É massa. Olha, já ter vozinha, já ter vozinho é massa. Imagina aquele e aquela que ora, que reza por nós. Eu não tenho mais, eu já perdi. Meus avós paternos e maternos estão com Deus no céu. Mas você que tem, você que ainda tem esta graça de ter seu vovô, sua vovó perto de vocês, valorize, ame-os, respeite-os, ouçam o que eles falam, o que eles ensinam. A oração, da tua avózinha, a oração do teu avôzinho por você, não tem preço. Cara, não tem preço, tá bom? Então é muito massa a gente ter nossos avós, é muito massa amar os nossos avós, respeitá-los, cuidar deles, tá bom? E se deixar ser guiados e ensinados por eles. É massa demais. E avós que oram? Perfeito demais. Deus seja louvado. Padre, sou espírita, posso frequentar a Igreja Católica? Sempre sinto a presença de Jesus muito forte perto de mim quando visito a igreja. Meu querido, você é sempre bem-vindo. Todos são bem-vindos à igreja. Vem aqui no Oratoria, na minha paróquia, será muito bem-vindo. Quando a gente busca a Deus, não é? Quando a gente quer encontrar Deus, a gente também acolhe todas as pessoas. A gente é acolhido por Deus, então a gente tem que acolher as pessoas. Não é? Então, não é pelo fato de você ser espírita, ou seja, não ter a nossa fé católica, não ser católico, que você não pode vir à Igreja Católica, muito pelo contrário, venha assim. Será muito bem-vindo, e se você vier aqui à minha paróquia, ainda vou lhe apresentar, tá bom? Porque a gente tem que acolher todo mundo na igreja, independentemente de sua fé ser diferente, porque acolher as pessoas na igreja é muito massa. É aquilo que Jesus sempre faz. Padre, eu não frequento nenhuma igreja, mas acredito em Deus. Isso é massa? Cara, é meio massa. É meio massa, ou seja, massa pela metade. Porque, veja bem, acreditar em Deus é uma dádiva de Deus, não é? Ou seja, é um dom de Deus. A gente acredita porque Deus nos deu a fé. Ninguém acredita simplesmente porque quer acreditar. A gente corresponde ao dom de Deus de maneira inteligente e racional, né? Mas o crer em Deus é graça de Deus, é dom do Espírito Santo. Ora, esta fé, ela não é solta, digamos, ela não é uma fé minha apenas, né? Não é só minha. Ela é uma fé que Deus dá a muitas outras pessoas, não é? Ou muitas pessoas que se abrem para acolher esta fé, melhor dizendo. Então a igreja é o local, a casa de Deus, onde todas as pessoas que têm fé em Deus, a mesma fé, buscam e procuram. Então busca a igreja porque é muito massa. Padre, é pecado não acreditar no catolicismo e evangelho, mas acreditar que Deus exista? Muito boa a sua pergunta. Deixa eu te responder, cara. A fé é algo muito massa. A fé é dom de Deus. Só que a fé, ela nos leva a crer naquilo que Deus deixou, naquilo que Deus ensinou. Não, a fé não é aquilo que eu quero crer, né? Muitas vezes a gente acha que tem fé em Deus porque diz assim, eu creio do meu jeito. Não, isso não é a fé verdadeira. Isso é a fé intimista, que a gente chama, né? Fé pessoal. A fé em Deus vem de Deus. E Deus nos leva a crer naquilo que é dele. E a igreja é dele, o evangelho é dele, não é? Os ensinamentos são dele. Então, esse negócio de dizer, eu creio em Deus, mas não creio no catolicismo, não creio no evangelho, isso é muito paia, porque isso não vem de Deus. A fé verdadeira é dom de Deus e nos leva a crer nas coisas de Deus. E catolicismo e a palavra é... Padre, sua bênção, eu não sou católico, mas acredito no Senhor. Tenho salvação? Que massa a sua pergunta, viu? Excelente pergunta e profunda. Primeiro, o Salvador da humanidade é Jesus. E Ele quer salvar todas as pessoas, né? Então, a salvação, ela atinge a humanidade. A própria Igreja Católica fala que há sementes do verbo em outras religiões, em outras fés. Agora, veja bem, quem é católico tem a obrigação de testemunhar sua fé católica. Não é? Por exemplo, eu sou católico. Então, eu tenho que viver a minha fé em Jesus através da minha igreja católica. Se você não é católico, ou de uma outra igreja, ou de nenhuma igreja, mas crê em Jesus, é Ele que vai te conduzir, Ele que vai te revelar a verdade pela ação do Espírito Santo. E se Ele quiser, Ele mesmo vai te trazer para a igreja católica, ou aonde você está, te levar cada dia mais a buscar o Senhor, tá bom? Mas o Senhor salva todos. Padre, sua bênção, sou evangélico, é pecado eu gostar de ir na missa de manhã e à noite vou no culto?
Muito massa a sua pergunta, muita gente faz isso e muita gente tem dúvida disso. Um abraço, um beijo para todos os meus irmãos evangélicos. Veja bem, aí a questão é de indecisão, não é? Você diz assim, eu sou evangélico. Então você tem que fazer o quê? Praticar a sua fé evangélica. Viver os ensinamentos da sua igreja, ser fiel à sua fé. Agora, se você quer ser católico, não é? Aí é uma decisão sua. Aí você tem que procurar uma igreja católica, o padre da igreja lá, né? E falar com ele, padre, sou evangélico, mas quero ser católico. Ficar lá e cá não é bom porque existem doutrinas diferentes, não é? E às vezes você vai ficar confuso. Então escolha logo, ou ser evangélico ou ser católico. Aí é massa. Bênção, padre. As pessoas de outra religião vão para o céu? Deus te abençoe. Que pergunta massa. Vão sim. O céu é o lugar para todos nós. Só não vai para o céu quem não quer. Só não vai para o céu quem é mau, quem é ruim, quem faz o mal às pessoas, quem não ajuda, quem não perdoa, entendeu? Quem não tem um coração voltado para a caridade. Jesus disse assim, ó, ide, dai fruto, que os vossos frutos permaneçam. Ele veio para salvar toda a humanidade. Ele não veio para salvar apenas uma religião. Ele veio para salvar a humanidade. E nós que conhecemos Jesus pela religião, e nós que conhecemos Jesus pela igreja, devemos querer que todos cheguem ao céu. E Ele é o único Salvador. Ele quer salvar todos. Ele é o Salvador da humanidade. Ele deu a vida, oh glória, Senhor, para salvar a humanidade. Jesus é muito massa. Sim, eu creio firmemente que no céu vai ter gente de todas as religiões do mundo. E é muito massa. Padre, sua bênção, é pecado acreditar em reencarnação? Veja bem, nós católicos não acreditamos em reencarnação. A reencarnação é doutrina espírita. Os espíritas é que acreditam em reencarnação. Então, assim, para quem é espírita, eles acreditam, é a fé deles, eles acham que existe, que acontece. Então, eu respeito a crença deles, mas nós católicos não. Nós acreditamos na ressurreição. Jesus, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Então, ele prega, e nós somos católicos, né? Cremos nele, ele prega a ressurreição dos mortos. Se Jesus tivesse pregado que os mortos reencarnariam, aí a gente ia acreditar na reencarnação. Mas como somos católicos, cristãos católicos, não. A gente não acredita na reencarnação, mas sim na ressurreição. Um abraço para todos os espíritas. Padre, sua bênção, Deus te abençoe. Se alguém nasce e é criado em uma igreja que não é católica, essa pessoa, se for boa, vai para o céu? Deus te abençoe. Que pergunta massa. Com certeza. Veja bem, Jesus diz assim, né? Há ovelha de outros rebanhos que eu também devo conduzi-las. E esse rebanho de Jesus, ele é imenso. Ele está de maneira plena na Igreja Católica, mas ele também está presente em várias igrejas, não é? Então, qualquer pessoa não católica, batizada, cristã, e que busca a Deus de coração sincero, que segue os mandamentos de Deus, da igreja, da sua igreja, não é? Que segue a palavra de Deus, que ama o próximo, que ama a Deus, sim, será salva. E lá no céu haverá um só rebanho e um só pastor.